A paz do Senhor, amados, prazer estar convosco novamente nessa oportunidade para trazer a palavra de Deus. Nós queremos ler um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 1, os versículos 27 e o 28. Antes nós queremos também trazer um texto bíblico, uma frase bíblica que está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, e o versículo 10, quando temos ali uma pergunta dizendo: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza o dia das coisas pequenas? E agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Então eu quero trazer esta palavra nesta oportunidade sobre o dia das coisas pequenas. O dia das coisas pequenas, nosso Deus, Ele trabalha com coisas pequenas, simples, coisas no sentido pessoas, podemos aplicar, coisas no sentido objetos. Há passagens bíblicas de Deus usando pessoas insignificantes aos olhos humanos, como também pessoas com coisas insignificantes, com ferramentas insignificantes, materiais insignificantes. Então, por que não pensarmos em algumas pessoas que aos olhos humanos eram pequenas, desprezíveis, abandonadas? Lembramos, por exemplo, do jovem José, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos, devido a todo aquele processo que os seus irmãos começaram a invejar a José. José trazia más notícias deles, porque eles eram más, agiam de maneira má, e José trazia notícias ao pai Jacó. E José começou a se despontar, ter alguns sonhos, e contou os sonhos, e eles o invejando, projetaram uma maneira de vender José, tirar José ali do meio da família. Vendeu para aqueles ismaelitas que compravam escravos, comerciantes de escravos. Eles o levaram ao Egito, venderam aquele homem, aquele chefe chamado Potifar. Teve aquele episódio, aquela perseguição, aquela calúnia pela mulher de Potifar que todos conhecem. Ele foi levado à prisão. Ali estava aquele jovem desconhecido, desprezado, pequeno, insignificante. O que significava aquele moço? Aos olhos humanos, nada. Mas a palavra do Senhor nos diz: na casa de Potifar, Deus o abençoou, prosperou. Diz: o Senhor era com ele. Na prisão, foi entregue as chaves dos cárceres para que ele cuidasse, tomasse conta. Tornou-se um chefe dentro da prisão. Lá na prisão diz: Deus era com ele, aquele moço pequeno, simples, ainda jovem, desconhecido, abandonado agora pela família, desprezado, vendido pelos seus irmãos, mas Deus era com ele. Sabemos o fim que Deus lhe deu, levantando-o para reinar, para estar no Egito como segundo no Egito depois de Faraó. Era José que dominava, governava, que ajuntava mantimentos e que repartia. Então eu trago essa palavra nesta oportunidade para lembrar que Deus usa as coisas pequenas, que Deus não despreza os pequenos, que Deus não despreza os fracos, que Deus não despreza os oprimidos. Ele continua usando pequenos, fracos, insignificantes, mas que tem um coração aberto e disposto a se entregar a Ele, a estar dependente do Senhor. Portanto, receba essa palavra nessa oportunidade, que Deus usa coisas pequenas. Não sei como você está se sentindo, como você está vivendo, como tem sido o seu pensamento, a sua estima, mas saiba, Deus quer te usar da maneira que você é. Então, lembramos de José, aquele pequeno que Deus levanta para governar no Egito. Então, quem despreza o dia das coisas pequenas
Nós temos aqui uma pergunta, uma interrogação. Eu poderia responder que quem despreza o dia das coisas pequenas, quando essa pessoa está na mão de Deus, ele se envergonha, ele se decepciona. Portanto, não desprezemos coisas pequenas na mão de um Deus grande. Não vamos desprezar coisas que são pequenas aos nossos olhos, aos olhos humanos, aos olhos dos grandes desta terra, dos ricos, dos chamados importantes desta terra. Porque se esse pequeno estiver na mão de um Deus grande, ainda que desprezado, Deus o abençoará, Deus o levantará. Vamos lembrar também de um homem chamado Moisés, no capítulo 3 de Êxodo. Esse homem cresceu lá no Egito, cresceu no palácio de Faraó, estudou no Egito, se formou no Egito. Poderia ser um rei, o próximo Faraó, era um príncipe no Egito, filho da filha de Faraó, adotado por ela, cuidado por ela dentro do palácio. Conhecemos esta história, todos conhecem a história de Moisés. Mas devido um dia ele matar um egípcio querendo defender o seu povo, ele tem que fugir. E ele foge e vai apacentar ovelhas no deserto. Lá ele se casa, começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. E diz que um dia ele está atrás do deserto, num lugar bem profundo, escondido, um lugar de gente pequena, onde está bem escondido. Mas Deus estava olhando para ele dizendo: eu vou te engrandecer, eu vou te levantar, eu tirarei você desse deserto. Então Deus está sempre olhando para nós, nossa atitude, nosso coração, nosso interior, nosso desejo, aquilo que pensamos a respeito da sua obra, da sua causa, da sua palavra, da sua pessoa. E Ele está pronto a nos levantar, a tirar dos desertos. E Ele chama Moisés e diz: Moisés, eu te chamei para você ir libertar meu povo, tirar o meu povo, porque eles estão clamando e eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés quer se desculpar, quer fugir, dizendo: olha, Senhor, eu sou pequeno, eu sou um homem que não sei falar, não falo direito, eu sou um homem de língua pesada, mas o Deus que estava mandando ele é poderoso para usar a boca até de um gago, de quem não fala, até de um mudo. Deus pode abrir a boca e usar, porque o nosso Deus é o Deus dos pequenos. E ele envia Moisés, e Moisés realiza aquela grande obra, tirando o povo do Egito, sendo usado poderosamente nas mãos de Deus. Eu disse que Deus usa coisas pequenas no tocante a seres humanos desprezíveis, que estão desprezados, jogados, caídos até pela sarjeta. Deus levanta e usa coisas pequenas, e também coisas pequenas no tocante a objetos. Sabe o que Moisés, diante do mar vermelho, tinha nas mãos? Uma vara. Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Estende as tuas mãos, toca nesta água, marche. Fala para o povo marchar. E Moisés está ali com aquela vara na mão, toca nas águas, as águas se abrem, o milagre acontece, eles passam, porque Deus usa pequenos, Deus usa coisas pequenas. Então quem despreza o dia das coisas pequenas, então não desprezemos o dia das coisas pequenas, porque é Deus que usa os pequenos. Então Deus levantou José, Deus levantou Moisés. Podemos também lembrar daquele jovem chamado Gideão, capítulo 6, quando o anjo aparece a ele, diz ali: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele está ali: se o Senhor é contigo, por que nos veio tudo isso? E Deus está ali o chamando para usar. Ele diz: mas eu sou mais pequeno, a casa do meu pai é a mais pequena da tribo, nós somos os mais pequenos. E Deus está querendo usar aquele pequeno. Então quem despreza esse dia das coisas pequenas, dos pequenos, pessoas pequenas, objetos pequenos, aquilo que for desprezível a nossos olhos, Deus pode levantar, Deus pode usar. E levanta também Gideão e usa poderosamente para a glória do seu nome, para dar livramento ao povo contra os midianitas. Então Gideão olha para si e diz: Senhor, eu sou pequeno, minha família é pequena, minha tribo é mais pequena. E Deus fala: mas eu sou grande, cheguei aqui nessa casa pequena, nessa tribo pequena, para te usar e te engrandecer. Então saiba que Deus está sempre presente para te abençoar e para te levantar. Diz que Deus se levanta do seu trono para tentar, para olhar para a terra, para levantar o homem do lixo, do monturo, fazer sentar como príncipes.
no meio, do seu povo, para se assentar no meio de príncipes. Então nosso Deus usa as coisas pequenas, aqueles que estão desprezados, jogados pelos cantos. Deus está trabalhando para levantar, para agir, para fazer Ele uma pessoa usada e abençoada. Portanto, continue na presença de Deus, simples, humildes, mas com o coração voltado para Deus, porque você pode dizer, eu sou pequeno, mas o Deus que você serve é grande. Vamos pensar também naquele homem muito conhecido, chamado Davi. Nós vemos no capítulo 1, ou no capítulo 16 de 1 Samuel, quando o profeta Samuel é mandado à casa de Jessé, o belemita, para ungir ali um dos filhos de Jessé como rei sobre Israel. Ali está todos. Quando o profeta chega, Jessé chama-lhe seus filhos, prepara-lhe o banquete, a comida está na mesa, todos os seus filhos começam a passar, e o profeta olha, vem o primeiro, ali vem o Abinadab, ali vem o Eliabe, ali vem o Samar, ali vem o outro, o quarto, o quinto, o sexto, vem o sétimo, passa todos, diz que passa 7 filhos. E desde o primeiro, Samuel diz, aí está certamente ungido do Senhor. Deus fala, Samuel, eu não olho a aparência, eu não atento para a aparência. Ele é grande, bonito, já é do exército, já é formado, está no exército, já é um guerreiro. Porém, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então passaram 7 filhos. E Samuel pergunta a Jessé, acabaram os seus jovens, não tem mais nenhum? Ele diz, tem um, está lá no pasto, está lá cuidando das ovelhas. Samuel diz, então manda chamá-lo, porque não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então o dia das coisas pequenas, do desprezado. Davi estava aqui desprezado pela família. Havia uma reunião importante na casa e o pai não mandou chamar. Entrou apenas os 7 filhos mais formosos, mais bonitos, mais grandão, mais forte, que certamente não eram tão trabalhadores como Davi, que estava no campo trabalhando. E Davi? Não, Davi deixa ele lá, ele não precisa vir, ele não é importante aqui, não tem nada para ele nessa reunião. Jessé estava enganado, Deus estava olhando um pequeno que estava trabalhando com as ovelhas, que estava cuidando, que estava zelando ali no pasto das ovelhas, livrando do urso, livrando do lobo, livrando de tudo que era ruim e dando comida, dando alimento às ovelhas. Deus estava olhando um pequeno lá no meio do pasto, lá nos currais. Portanto, o nosso Deus não despreza o pequeno. Então há o dia das coisas pequenas. Quem sabe chegou o seu dia, quem sabe é o dia para Deus te abençoar, para Deus te honrar, para Deus te levantar. O dia das coisas pequenas chegou para a tua vida. Davi é chamado, chega, está todos reunidos, e quando Davi entra na porta, o Espírito do Senhor certamente diz a Samuel, Samuel, é este, pode ungir, derramar o óleo sobre a cabeça dele, é este Samuel. E diz lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 13, e Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe que Deus quer te honrar no meio dos seus irmãos, no meio daqueles que estão com você, que até te ajudam, no meio daqueles que te desprezam, que quer a tua derrota. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar no meio dos seus irmãos. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Isso é algo muito importante de se notar, de pensar, que os seus irmãos precisavam ver a vitória daquele jovem simples que estava lá no pasto, desprezado, nem para o banquete foi convidado, mas agora Deus manda buscá-lo, porque existe um dia de Deus honrar os pequenos. Então quem despreza o dia das coisas pequenas, sabe que o nosso Deus não despreza, ele levanta o pequeno. Então a partir daí Davi ungido rei, já tem agora a unção de rei, e diz que o Espírito do Senhor o tomou, se apossou dele, veio sobre ele e começou a abençoar, usar e a levar ele a grandes vitórias. A partir daí vem as vitórias que ele tem contra o gigante, se livrando, fugindo de Saul, que o perseguia para matar, sendo um líder de até 600 homens na caverna de Adulão. Deus era com ele, Deus levanta o pequeno para realizar uma grande obra. E queremos, ao terminar
essa palavra, essa mensagem, não esquecer que um dia Deus enviou um pequeno nesta terra para ser grande. Deus envia um pequeno no ventre de uma mulher chamada Maria. Ali é gerado o Senhor Jesus, aquela criancinha, pequenino, desprezível também aos olhos humanos, mas o Senhor o levantaria para ser o Salvador. O Senhor Jesus, ele nasce pequeno, humilde e desprezado. Ele nasce num lugar simples, desprezível, porque não houve lugar, não houve casa, não houve hotel, não houve hospedaria para ele. Mas chegou o dia das coisas pequenas, de um pequeno que seria muito grande, estava vindo a esta terra o Salvador. Lucas 2:12 diz que lá numa manjedoura estava um menino envolto em panos, deitado na manjedoura, quando também ali é anunciado aos pastores através dos anjos, e eles visitam Jesus na manjedoura. E depois, consequentemente, os magos do Oriente visitam Jesus na casa. Então ali estava um pequeno, mas que seria grande na presença de Deus, humilde, desprezado. O profeta Isaías diz: ele era desprezado, não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Jesus era desprezado, Jesus era simples, humilde, trabalhador. João 5,17, ele diz: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele diz: meu pai trabalha e eu também trabalho. Jesus era um humilde, desprezado e trabalhador, mas se tornaria grande porque realizaria a maior obra. A Bíblia diz que esse humilde que veio, cresceu, esteve na carpintaria, trabalhou com seu pai dos 12 aos 30 anos, foi um trabalhador. Nesses 18 anos trabalhou na carpintaria, mas chegou o dia de iniciar o seu ministério, iniciou seu ministério, cumpriu o plano de Deus, executou a obra expiatória na cruz. E Filipenses 2:9 diz que Deus o exaltou, esse pequeno foi exaltado, Deus o fez crescer. Diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, Filipenses 2:9. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, nós lemos: esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez. Então é Deus que faz crescer, é Deus que engrandece, é Deus que faz. É uma frase que diz que ninguém nasce pronto, ninguém nasce grande, mas Deus leva o pequeno a crescer, Deus exalta o pequeno. Portanto, fiquemos com essa palavra, que o nosso Deus é aquele que está olhando o nosso coração. Quem despreza o dia das coisas pequenas? O nosso Deus maravilhoso não despreza, ele levanta o pequeno, ele exalta o pequeno, ele faz do pequeno ser grande nas suas mãos e na sua vontade. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Que o Senhor venha te abençoar. Se você está se sentindo oprimido, desprezado, de uma maneira que, pensando que ninguém está te vendo, te enxergando, saiba, Deus está te vendo, ele vai te levantar. Deus está te vendo, ele vai te engrandecer, mas continue humilde, simples, nas mãos dele. A Bíblia diz para humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo os exalte. Então ele exalta o pequeno. Quem despreza o dia das coisas pequenas, olha, não despreza, porque ele busca coisas pequenas, coisas vil, coisas desprezíveis, coisas que não são, diz que para confundir as que são. Então saiba que Deus vai te abençoar, Deus estará te ajudando, Deus estará colocando você no lugar onde você tem que chegar. Fique na presença dele, porque o nosso Deus não despreza as coisas pequenas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.